Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, graça e paz em vossos corações. Vamos começar analisando aqui então o capítulo 2 de Romanos. Eu vou ler até um determinado trecho e depois nós vamos fazer análises pontuais. Romanos 2, de 1 em diante. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Verso 11, né? Bom, nós lemos aqui do 1 ao 11. Quem é esse você a quem Paulo se refere aqui no versículo 1? Por isso você é indesculpável. Quem é esse você? Será que Paulo estava se dirigindo agora a uma pessoa somente da igreja de Roma? Muito improvável. O que os estudiosos, os comentaristas, afirmam a respeito deste texto é que Paulo agora se volta para os judeus convertidos da igreja de Roma. O verso 17 é uma indicação disso, olha. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Ele está se dirigindo aqui aos judeus da igreja de Roma. E se você é um você que tem que ser generalizado em sua interpretação. Certo? Você, judeu, ele não está se referindo única e exclusivamente a uma pessoa específica. Por isso você, judeu, é indesculpável quando julga os outros, pois não importando... julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. E quem é esse outro a quem o judeu está julgando e condenando? Quem é esse outro? Esse outro é a massa de gente ímpia a qual Paulo se referiu no capítulo 1, dos versículos 18 ao 32. Que tipo de pecados essa massa de gente ímpia cometia para receber esse julgamento rigoroso do judeu convertido? Vamos ler esses pecados, a lista desses pecados? Romanos 1, 29 a 31. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Isso tudo. É a esse tipo de gente que comete esse tipo de pecado, que os judeus estavam o quê? Julgando, condenando. Mas aí Paulo diz algo interessante para esses judeus cristãos da igreja de Roma. Você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo.
porque pratica as mesmas coisas que condena. Como entender isso aqui? Será que os judeus cristãos de Roma estavam praticando literalmente, ipsis literis, um pecado após o outro, tais como estes que foram descritos aqui, do verso 29 ao 31? Será que era isso que Paulo queria dizer? Porque se for isso mesmo, a igreja cristã, os judeus cristãos, de Roma, eram tão ímpios em gênero, número e grau quanto os ímpios a quem Paulo, no capítulo 1, se referiu dizendo que Deus os entregou, por conta de suas paixões infames, seus desejos impuros, suas concupiscências. Será que era isso mesmo? Que o judeu cristão da igreja de Roma era tão ímpio quanto aquela massa de gente ímpia a quem Paulo disse que Deus entregou? Ou seja, olha, desisti deles. Será que os judeus cristãos eram da mesma laia nesse sentido? Nós temos que entender isso. E aí eu me lembro de um texto em Tiago, capítulo 2, verso 10. Para a gente entender isso aqui, é bom a gente se reportar a outros escritores. Tiago 2,10 diz assim, olha: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quem guarda toda a lei, tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Olha, todos os comentaristas que eu abordei no meu estudo da Epístola aos Romanos, e aí, olha, tem Calvino comentando Romanos, tem Charles Hodge comentando Romanos, tem o Sproul comentando Romanos, tem o Cranfield comentando Romanos, tem o Stott comentando Romanos, tem o John Murray comentando Romanos, o C. Marvin Pate comentando Romanos. Eu só ainda não adquiri o comentário de Romanos de William Hendrickson, que já é falecido também. Mas todos estes a quem eu me referi antes, eu tenho comentário destes comentaristas, destes teólogos aqui comigo. E todos eles são unânimes em dizer o seguinte, olha, é óbvio que cada um do seu jeito, né? Quando Paulo diz aqui que esse judeu a quem ele estava se referindo, esse judeu cristão da igreja de Roma, quando Paulo diz aqui, olha, você está condenando a si mesmo porque pratica as mesmas coisas que condena, é óbvio que Paulo não está querendo dizer que esses judeus cristãos da igreja de Roma cometiam os mesmos pecados com a mesma intensidade que a massa de gente ímpia que habitava a cidade de Roma cometia. Mas por que Paulo está falando que eles praticavam as mesmas coisas? Por um motivo muito simples, e ele vai explicar isso lá na frente. Porque muito embora fossem religiosos, os judeus eram religiosos, talvez, quem sabe, os mais religiosos dentre todos os povos da terra, eles achavam que eram superiores às demais nações gentias. Os judeus tinham essa mentalidade, nós somos melhores, nós somos superiores aos gentios, porque foi a nós que Deus escolheu, foi conosco que Deus fez um pacto, foi conosco que Deus fez uma aliança. E já no passado, Moisés tinha que trabalhar com esse autoconceito exagerado de si mesmo por parte do povo judeu, dizendo o seguinte, olha, vocês foram escolhidos não foi porque vocês eram o maior número, porque vocês eram melhores, superiores, eram mais hábeis, guerreiros. Deus não escolheu vocês por causa disso. Então, baixem a bola de vocês. Então, Paulo está querendo colocar aqui na mentalidade judaica cristã da igreja de Roma, o seguinte, a seguinte ideia, olha, não pense que você, pelo fato de ser religioso, né, pelo fato de você estar dentro da igreja, que você seja melhor do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, você não é melhor que essa massa de gente ímpia a quem você condena.
né? E quando você se compara com ela, você se acha superior. Por que não? Porque você pode até não praticar os mesmíssimos pecados que essa massa de gente ímpia comete. Mas você comete pecados, e quando você comete pecados, você se torna tão pecador quanto essa massa de gente ímpia que você está julgando e condenando. Então não julgue. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras. Paulo está deixando bem claro para esses judeus cristãos da igreja de Roma o seguinte: olha, vocês não receberam a missão de Deus de julgar quem quer que seja. Não julguem. Não é essa a missão, não é essa a vossa missão. A vossa missão não é julgar, muito menos condenar. Não julgueis para que não sejais julgados, disse Cristo. Porque com a mesma medida com que julgardes, vós sereis julgados, ou seja, o padrão é o mesmo. Então, vocês não podem julgar ninguém, nem eu, nem você que me assiste pode julgar ninguém. Por que não? Porque, primeiro, que nós não somos Deus, né? Não somos perfeitos, não somos justos do ponto de vista humano, experiencial. Prestem bem atenção nisso, porque senão já vão correr aí e dizer o seguinte: olha, o irmão está falando que, né, o fato de ser cristão, ser crente, não significa nada, né? Ele continua tão pecador, tão ímpio quanto a massa de gente ímpia lá fora, né? Não é isso que eu estou falando do ponto de vista humano, experiencial. Não somos perfeitos, né? Não somos justos do ponto de vista experiencial, não nos tornamos justos do ponto de vista experiencial, prático, né? Então é por isso que nós não temos a missão, e não temos o poder, e não temos a moral para julgar e condenar quem quer que seja. Certo? É isso que Paulo está deixando bem claro aqui para o judeu cristão de Roma. Fala, não julgue, porque quando você julga, segundo o padrão que você julga, esse mesmo padrão está condenando você, porque você pode até não cometer os mesmos pecados que você observa neles, mas você peca de outros modos. Você comete outros pecadinhos, e esses pecadinhos também você recebe culpa por conta deles. Por isso você é indesculpável. Entendem isso? Estão entendendo? Eu posso não cometer os mesmos pecados que eu observo no outro, mas eu posso cometer outros pecados. Isso é algo tão fácil de ser percebido e entendido, né? Na nossa experiência, por exemplo, aquilo que pode ser uma fragilidade minha, no meu caso específico, pode não ser uma fragilidade sua. Eu posso ter uma fraqueza numa determinada área, e nessa mesma área você pode ser forte, pode ser alguém vitorioso. Então, só que você é frágil em outra área, e talvez nessa outra área em que você é frágil, eu sou uma pessoa mais forte, mais decidida, mais... Estão entendendo isso? Então é por isso que a gente não recebeu de Deus essa missão de julgar. Ou seja, toda vez que eu olho para o meu irmão e julgo o meu irmão e condeno o meu irmão, eu estou usurpando o lugar de Deus, porque só Deus julga. Então eu não devo julgar. Não é pelo fato de eu ser cristão, filho de Deus, convertido, que eu recebi de Deus a chancela, a credencial para julgar quem quer que seja. Eu não posso julgar quem quer que seja. Sabe, olha, uma das coisas que sempre me incomodou na igreja adventista foi o fato da igreja arrogar para si a exclusividade de só ela ser a igreja de Deus na terra hoje. Isso sempre me incomodou. Nós somos a igreja de Deus. Os outros são Babilônia. Se não se arrependerem, não sair de lá e vier para cá, estão todos perdidos. Nós guardamos o sábado. O sábado será, se constituirá no muro de separação. Ou seja, tá bom, vocês guardam o sábado, o adventista guarda o sábado. Mas eles cometem outros pecados em outras áreas.
E aí, como é que fica? Se você guarda toda a lei de Deus, mas tropeça num ponto, você é culpado de todos. Ou seja, o princípio que você, adventista, aplica aos demais cristãos, ele se aplica a você também. É como Paulo está falando, olha, você que condena o outro, você condena a si mesmo, porque você pratica as mesmas coisas. O quê? Pecado. Pecado é uma experiência eminentemente humana, certo? Que Deus abençoe você, que Deus te guarde e te livre do mal, em nome de Jesus. No próximo vídeo, nós vamos continuar com a Epístola aos Romanos, capítulo 2.